Teatro, ritual, festa, manifestação. Eu sou a Malaika Cipriano e neste último episódio compartilharemos como a antropofagia continuou a influenciar a arte até hoje e também o fruto mais recente de nossa pesquisa continuada, o Rito Manifesto. Eu sou Demetrio Abraão e recomendo que escute os episódios anteriores para entender esse daqui melhor, né? E para você que já escutou tudo, eu desejo muita merda. No terceiro episódio, vimos as influências de Oswald e sua antropofagia percorrer o cenário artístico e político brasileiro, gerando o nascimento da poesia concreta, da tropicália até o rock nacional dos anos 80. Yo, queridos ouvintes! O projeto Antropofagia em Pesquisa é uma produção da Santa Companhia, contemplado pelo prêmio Maria Alice Vergueiro, módulo 1 da Lei Emergencial Aldir Blanc. Evoé! Em 1999, como resposta à lógica liberal, diversos grupos e indivíduos criaram o movimento Arte contra a Barbárie. Localizados em Sampan, se reuniam para discutir a cultura e seus caminhos, mas logo perceberam que precisavam entender o contexto de seu tempo para poderem desconstruir a noção errada de arte e cultura que o Estado e grande parte da população haviam herdado. Fizeram parte do movimento Companhia do Latão, Parlapatões, Patifes e Paspalhões, o Teatro da Vertigem, o Tapa, o Folias d'Arte, Piafraus, Teatro Popular União e Olho Vivo, Engenho, Fernando Peixoto, Gianni Rato, entre outros nomes. Para alcançarem seus objetivos, lançaram em 99 3 manifestos em que o coletivo discutia os problemas da cultura causados pela inserção do mercado nas leis de fomento e incentivo. Lutavam pela descentralização da arte, não só em seu macrocosmos, mas também no microcosmos. A cidade de São Paulo sofria com o severo desbalanceamento de acesso. As produções artísticas incentivadas se aglomeravam no centro da cidade, dificultando o acesso a quem realmente é essa cidade, a galera da periferia. Lutavam também para que os grupos teatrais fora do espectro comercial pudessem dar continuidade aos seus projetos. Criou-se, após muita pressão por parte do coletivo, o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, uma primeira conquista que mais tarde virou referência de projeto bem-sucedido. O grupo ainda seria a ponta de lança no fim dos anos 2000 com o Arte pela Barbárie em 2007 e em sua nova roupagem, o Arte pela Democracia após o golpe de 2016. Alerta! Desperta! Ainda cabe sonhar, alerta, desperta, ainda cabe sonhar. Recentemente, a arte brasileira tem novamente se movimentado em direção à antropofagia oswaldiana. Esse movimento nunca parou, mas é interessante observar como, depois de todo esse bafafá político do início da década de 2010, há um fortalecimento disso, uma busca mais direcionada às nossas raízes. E a arte, evidentemente, vem junto. O cinema nacional vem se fortalecendo desde a retomada nos anos 90, quando saiu de um lodo criado pela ditadura empresarial militar e conseguiu se reerguer nos anos 2000. Reconquistaram o apreço internacional que o cinema novo de Glauber Rocha havia gerado e novos marcos começaram a aparecer, como Cidade de Deus e O Som ao Redor. Aos poucos, o polo Rio-São Paulo vai sendo superado e um cinema mais nacional e menos regional vai crescendo. Recife e o Nordeste despontam com alguns dos melhores filmes produzidos no país nos últimos anos. Como temos muito a dizer e não dá para ficar só no cinema, vamos falar só de um filme do qual é absolutamente impossível desviar. Cinema brasileiro, Nordeste, antropofagia... Não dá nem pra disfarçar, é óbvio que a gente tá falando de Bacurau.
Bacurau é quase que o gozo, a epítome desses acontecimentos recentes, tanto no cinema quanto na política. O filme é uma modernização de pelo menos outras 3 histórias que já passaram por esse podcast. O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e os filmes de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles fazem o clássico mix antropofágico de Brasil com cultura pop internacional. O filme tem referências à história real de Canudos, de Lampião, a Glauber, ao cinema de terror americano dos anos 80, ao exploitation e por aí vai. Tudo para contar a história que a gente já conhece e que representa muito bem os povos latino-americanos. O levante popular contra as forças do imperialismo. E apesar da violência, o filme não é uma ode a ela, mas sim o reconhecimento de que o capital luta com armas de fogo e será impossível vencê-lo sendo paz e amor, por mais triste que isso seja. Não é à toa que, ao limpar o museu, o único local onde se encontram armas na cidade, a dona do espaço pede para manter o sangue nas paredes e acrescenta: infelizmente. Ninguém está feliz com o que rolou, mas entendem que a violência revolucionária era necessária para sobreviver e se sobrepor ao poder dominante. Era atirar ou morrer. Ok, acho que já deu para entender que a gente gosta do filme e temos motivos de sobra para isso. Mas bora seguir com o panorama. Passando da telona para a telinha, falemos de um diretor que marcou a TV nacional nos anos 2000 com sua obra Insurgente. Era janeiro de 2005, quando a minissérie Hoje é Dia de Maria arrebatou o público da Rede Globo. O criador, diretor e roteirista Luiz Fernando Carvalho já era conhecido por novelas e minisséries de sucesso, como O Rei do Gado e Os Maias, e por seu único filme, o monstruoso, porque não tem outra forma de descrever o absurdo que é esse filme, Lavoura Arcaica. Mas, mesmo assim, ainda surpreendeu a tudo e todos com o novo trabalho. Inspirada na obra de Carlos Alberto Sofredini, por sua vez inspirada em contos da oralidade popular brasileira, a minissérie busca uma linguagem épica e teatral, com cenários totalmente criados para ela, mesclando elementos mais realistas com bonecos de marionete e fundos pintados, além de diversas vezes abrir o plano e expor todo o maquinário por trás da produção. A série recebeu um monte de prêmios nacionais e internacionais, e o sucesso foi tanto que acabou rolando uma segunda temporada em outubro do mesmo ano, como comemoração na Semana das Crianças, e permitiu ao diretor iniciar a produção de seu próximo trabalho, o Projeto Quadrante. A ideia era levar 4 obras da literatura nacional para a TV, uma de cada canto do país, daí o nome do projeto. A primeira veio em 2007 e novamente marcou época, A Pedra do Reino, inspirada no livro de Ariano Suassuna, que só permitiu a adaptação por confiar em Luiz Fernando. Porém, apesar do sucesso com a crítica, o público não embarcou na viagem e a série foi um fracasso de audiência. Ainda assim, em 2009, chega a segunda adaptação do projeto, Capitu, da obra de Machado de Assis. A morena dos olhos de ressaca agradou o público. Mas não foi o suficiente e o projeto acabou engavetado pela emissora. Vale dizer que quase 10 anos depois, Luiz Fernando ainda conseguiu adaptar outra das obras selecionadas, Dois Irmãos, de Milton Ratum, porém já fora do Projeto Quadrante e em outra linguagem. Desde então, ele já dirigiu algumas outras minisséries e especiais de TV e mais 2 novelas de Benedito Rui Barbosa. Meu Pedacinho de Chão, esta foi escrita a 4 mãos por Benedito Rui Barbosa e Teixeira Filho, e Velho Chico, que também buscavam uma linguagem épica que quebrasse com a rotina dos folhetins. E para finalizar, já ficou aviso, porque eu sou muito fãzinho, né? Então eu preciso espalhar a palavra. O próximo trabalho do diretor já está pronto e é uma adaptação para os cinemas de A Paixão Segundo GH, a obra icônica da Clarice Lispector. Bom, seguindo em frente, falando de música, vamos destacar alguns lançamentos recentes mais pontuais e bastante importantes. Comecemos por 2009.
o ano em que o grupo Baiana System lança o seu primeiro álbum, homônimo ao grupo. Já buscando uma identidade baiana, mas ao mesmo tempo acolhendo outras sonoridades eletrônicas e oriundas de África, o grupo, liderado por Russo Passapusso, já surge com força e vai ganhando cada vez mais destaque até explodir de vez em 2016 com o segundo álbum, Duas Cidades. Máquina de louco, você pra mim é louco. A essa altura, ele já tinha o seu próprio trio de carnaval, o famoso Navio Pirata, que até hoje coloca multidões em um transe catártico. E o Duas Cidades define o grupo como um dos maiores destaques da música brasileira. Os shows são sempre lotados e com uma energia absurda de sinestesia entre artistas e público. Em 2019, lançam seu terceiro álbum, O Futuro Não Demora. Nesse novo trabalho, o grupo, que já havia se enraizado na Bahia e no Nordeste, busca expandir essas raízes para a América Latina, algo presente em quase todas as faixas de um álbum permeado por elementos da música latina e letras de protesto político que não abrem mão da poesia. Destacamos aqui um trecho da música sul-americana. Esta ciudad la propiedad del señor Matanza. Esta ciudad la propiedad del señor Matanza. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar, su propiedad del señor Matanza. Paralelamente ao Baiana, surge em São Paulo Metá Metá, grupo composto por 3 artistas que se unem para fazer uma experimentação musical e ver no que dá. O primeiro álbum homônimo de 2011 já indica um som diferente e original, mas é no ano seguinte, com o segundo álbum intitulado Metal Metal, que a coisa pega fogo de vez. Com Jussara Marçal na voz, Kiko Dinucci na guitarra e Thiago França no sax, o grupo busca uma mistura de rock, MPB e músicas de religiões de matriz africana. Seu som passou a ser definido como afropunk, algo que se concretizou ainda mais com o lançamento do terceiro álbum, o MM3, que trouxe um som ainda mais pesado e puxado pro rock e pro punk. Essa mistura única de tambores do candomblé com o metal do punk e o talento dos 3 integrantes, somado aos shows completamente catárticos, colocou o grupo no topo de todas as listas de qualquer um que se interesse por música nacional e internacionalmente. No buraco do chão que sobrou o machado de Xangô. No buraco do chão que sobrou o machado de Xangô. Em 2015, Elza Soares ressurge como uma fênix com o álbum A Mulher do Fim do Mundo, que foi um sucesso estrondoso, quase imediato. Com músicas de vários compositores como Celso Sim e o já citado Kiko Dinucci, o álbum traz uma sonoridade original que lembra a doideira que compõe o som da Metá Metá. E bom, não é à toa que o álbum abre com a música Coração do Mar, que por acaso é um poema de Oswald, musicado por José Miguel Wisnik, para uma peça do Oficina. Sim, amores, a música é parte do poema dramaturgia O Santeiro do Mangue, que o Oficina montou na década de 90 com o título de Mistérios Gozosos, e música do Zé Miguel Wisnik. É um navio humano, quente negreiro do mangue. É um navio humano, quente guerreiro do mangue. Gente, mas passada, tá tudo conectado. Brasil, Choquita. E não é que tá? E vale lembrar que o álbum seguinte da Elza, Deus é Mulher, seguiu na mesma linha sonora e também foi um super sucesso. E ainda o próximo, Planeta Fome, abre com uma música do Baiana. Bom, para encerrar a nossa viagem pela música brasileira recente, é preciso citar alguns artistas jovens que também já mostraram a que vieram. São grupos como Abacaxepa, que chegou a recitar o poema oswaldiano Erro de Português, antes de performar Alegria, Alegria em seus shows catárticos, além de ter como referências alguns clássicos da Tropicália, como Os Mutantes e Tom Zé. A palavra é semente calada, semente caída,
quais partes de mim vem velar o que morro cada vez que me calo. Outro que vale citar é a banda Francisco El Hombre, que também traz referências ao tropicalismo, busca letras poéticas e politizadas e já é famosa pelos shows catárticos. Bom, já deu pra entender que a antropofagia e a catarse andam de mãos dadas, né? Recentemente, eles se uniram ao grupo chileno Moral Distraída, desculpa o espanhol, para lançar uma música manifesto pela União Cultural da América Latina. Deixa eu te mostrar do que se faz o sangue latino. É sorriso e luta, é nós existindo. Cores e dores em festa, nesse continente. Em 2017, Luísa Lian se destaca com o álbum Oiá Tempo, que mistura sons da Umbanda com música eletrônica. É praticamente uma macumba frita. Nas palavras da própria Luísa, seu som pode ser definido como umbandaime. No alto da montanha faz um vendaval. Preparo a minha casa para um temporal. Depois dessa tormenta eu vou me encontrar. 2 anos depois, em 2019, Larissa Luz, já conhecida por seu álbum bastante político de 2016, Território Conquistado, lança o álbum Trovão. Apresentado como macumba pop, o disco traz elementos do hip hop, do rap e da música eletrônica mesclados aos sons das religiões de matriz africana na busca por um som afrofuturista. Nas palavras da artista, o álbum é um manifesto contra qualquer prática violenta na direção das religiões de matriz africana. Só sei que mudou tudo, encontrei uma paz e aprendi demais, renasci. Dentre os artistas indígenas, que infelizmente têm menos espaço de divulgação do que a média, podemos falar de Brisa Flow, Catumirim, Caê Guajajara, Edivan Funhô, Kunumi MC. Eles costumam buscar uma mistura dos sons de seus povos com outros como o rap, o rock ou até MPB. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva, fique viva. Por exemplo, a Brisa Flow é conhecida por apropriar o rap enquanto música de protesto antirracista para a causa indígena, e o Kunumi MC se apresenta como rapper nativo. O Kunumi ainda trabalha com letras em Guarani e busca uma identidade visual bem específica para os seus clipes. O último, Força de Tupã, foi uma parceria com o artista colombiano Losky e busca um encontro entre a sonoridade deles dois. Para encerrar, já que é impossível citar todo mundo, invocamos aqui MC Tá, que brilhou em 2019 com o seu primeiro álbum Rito de Passar. O disco busca uma mistura do funk, som da periferia, onde a artista cresceu, com os tambores da Umbanda, sua religião. Se Metá Metá lançou a macumba punk rock, Luísa Lian, a macumba frita, e Larissa Luz, a macumba pop afrofuturista, MC Tá nos presenteou brilhantemente com a macumba pancadão. Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. No teatro, destacamos um grupo parceiro que assume a antropofagia como mote de suas produções, por mais que seja consenso que a antropofagia perpassa por todos os grupos do Teatro Nacional. O Teatro Oficina.
Após um semi-hiato durante os anos 80, volta com tudo na década de 90, já no Novo Teatro com a arquitetura antropofágica de Lina Bardi. A partir da estreia de Hamlet, no início dos anos 90, o Oficina volta a marcar a cena teatral brasileira, devorando tudo que havia produzido nas décadas de 60 e 70. O Rei da Vela e Roda Viva trouxeram consigo a estética e a filosofia antropofágica e o coro bacântico, presentes até hoje em todas as montagens dirigidas por Zé Celso. Ao contrário do que muitos pensam, durante os anos 80, Zé Celso, que chegou a receber o apelido de o decano do ócio por sumir da cena teatral, não estava parado. Foi nesse período que ele idealizou e até ensaiou sua consagrada montagem de As Bacantes, de Eurípides, em formato de ópera carnavalesca tragicômico-orgiástica, que estreou em 95. E que é basicamente uma tragédia grega sobre Dionísio e seu coro de bacantes. Bom, eu acho que dá pra entender por que o texto caiu como uma luva e a montagem do grupo se tornou conhecida internacionalmente. É importante destacar duas montagens que também fizeram muito sucesso e conversam diretamente com essa minissérie. A de Os Sertões, dividida em 5 peças, que juntas totalizavam mais de 25 horas de peça. Idealizada por Zé nos anos 70, a primeira parte só estreou em 2002 e a quinta em 2007. A outra peça foi a de comemoração dos 50 anos do Oficina em 2011, Macumba Antropófaga. A peça era basicamente uma dramaturgização do Manifesto Antropófago, projeto de uma escala gigante que eles realizaram lindamente. Todas essas peças citadas estão disponíveis no canal deles no YouTube. Bom, muito poderia ser dito ainda sobre as conexões entre o teatro brasileiro e a antropofagia. Mas escolhemos destacar o Oficina não só por eles terem mergulhado profundamente em uma pesquisa continuada sobre o assunto, mas também por terem sido uma das nossas grandes inspirações. A Santa Cia nasce em 2014, mas só começa a comer da antropofagia em 2015. De lá pra cá, comemos a antropofagia e dessa digestão começamos a investigar o Rito Manifesto. Mas antes de falarmos da esfera do ritual e da manifestação, acho que é importante a gente falar sobre a filosofia do teatro que seguimos aqui na Santa. Sim, porque o Rito Manifesto é formado até então por teatro, ritual, manifestação e festa. Ok, e o que é o teatro para nós? Jorge Dubaty, professor, crítico e historiador argentino, diz que a filosofia do teatro tem por objeto o acontecimento teatral, que se faz no aqui, agora. A ontologia é a área da filosofia ligada diretamente às problemáticas, ao significado e à natureza do ser e da existência. Ela normalmente está ligada a questões como o que significa ser. Então Jorge nos questiona: qual é a ontologia do teatro? Quais são as características, os entes que são intrínsecos e inerentes ao teatro? Qual é o ser do teatro e o que o forma enquanto ser? Teatro é acontecimento, e o acontecimento teatral é um grande ato formativo e pedagógico que supera a apresentação. Ou mesmo a representação, pois a expressão de um indivíduo não garante o acontecimento. Mas o teatro, como acontecimento, só é acontecimento teatral porque ontologicamente ele produz, gera e depende de 3 entes: o convívio, a poiesis e a expectação. É necessária a criação de uma zona de experiência e afetação que só se faz possível a partir do convívio entre todos os presentes, artistas, técnicos e público. O acontecimento teatral gera e depende do convívio. A poiesis é o que dá o caráter efêmero do acontecimento. Ela se manifesta em um corpo de modo finito. O público é imprescindível para o acontecimento. Expectação. Alguém assistindo e compartilhando de maneira ativa dessa zona de experiência, de convívio.
Por ser efêmero, o teatro acontece no aqui e agora, e assim como nós, nasce e morre, só que todo dia, colocando em evidência o que vive e recordando o que morre. Quando o acontecimento acaba ou morre, lidamos com a perda, o luto, tentando nos aproximar do acontecimento a partir de algum fragmento da memória, como a publicação da dramaturgia e a gravação de um DVD ou CD da peça. Nada disso substitui ou refaz o acontecimento. A filosofia do teatro propõe, portanto, não alimentar ilusões de substituição, nem esquecer a perda do acontecimento, mas assumir o luto e fazer da aceitação da perda uma nova potência de conhecimento. A prerrogativa teatral é justamente o encontro com o outro e a divisão do trabalho. Em convívio, estamos de corpo presente, alma presente, e podemos nos transmutar pouco a pouco a partir da troca entre si e o outro. Como em um banquete, o convívio no teatro pede a presença ancestral, isto é, capaz de trazer um corpo e suas histórias. O teatro não existe e muito menos acontece sem convívio. A palavra convívio nos remete ao verbo conviver e a outra formulação, conviver, com vida. Nos parece que o estar vivo é parte inexorável do convívio. Mas entendamos, estar vivo não é apenas estar respirando. Pelo menos não no caso do ator, que deve estar mais vivo em cena do que na vida. Nesse sentido, o ator só exerce sua excelência artística e só promove o convívio se ele conseguir verdadeiramente viver o acontecimento teatral, realizar sua catarse, chegar em um ponto onde todo o acontecimento mexa realmente com quem faz e com quem assiste. E que esse mexer seja a ponta de lança para uma transformação, uma transmutação para um viver melhor. Para estar mais vivo em cena do que na vida, é necessário estar, como ressalta a carioca Eleonora Fabião, no presente do presente, isto é, presente no tempo presente. No teatro, temos contato com as presenças, não com as ausências. A presença do ator é determinada, segundo Eleonora, pela capacidade do ator de ocupar esse presente dobrado. O corpo do ator deve estar conectado em suas esferas físicas, emocionais e mentais para que possa assumir a presença. Corpo conectado, atento e presente vai ao encontro do corpo receptivo. Isto é, vai em busca da presença do corpo do outro. Essa conexão profunda, promovedora do estado de presença, torna o instante do acontecimento teatral cada vez mais incapturável. Deixa o ator presente em um momento infinito. Finito! A atenção é outro elemento importante ao corpo cênico. Eleonora define a atenção como uma forma de conexão sensorial e perceptiva. Uma via de expansão psicofísica que não se dispersa. A atenção é porosa. Estabelece uma troca entre o ator e seu companheiro de jogo, o público, os técnicos e o tempo e espaço por meio de uma sensorialidade que está aberta e conectada consigo, com o outro, com o espaço. Uma porosidade que permite a preponderância do convívio como ente primeiro do acontecimento teatral. A atenção, somada ao estado de fluxo, traz o corpo cênico. Estar no corpo cênico, habitando o presente do presente, demanda que canalizemos nossa atenção e nosso fluxo em alguma direção. No trabalho de atuação da Santa Cia, o Rito Manifesto, pensamos em 4 fundamentos corporais para o desenvolvimento do corpo cênico. A respiração, o aterramento, a eletricidade, e a afetividade. Trabalhando esses 4 fundamentos, o ator potencializa a qualidade dessa zona compartilhada de experiência.
A respiração é algo fundamental para nosso corpo, para nosso viver e para nosso trabalho. Na Santa Cia, os trabalhos partem da respiração. Dependendo de com qual dinâmica se respira, pode-se alterar as vibrações, as frequências emanadas e captadas. Cada movimento do espírito tem sua vibração própria. Ou cada movimento do espírito e cada ação tem sua respiração própria. A ação do ator é quem produz a poiesis receptiva. A poiesis que o público recebe na zona compartilhada de experiência. A respiração do ator é primordial para que qualquer ação aconteça. Respirar nos coloca em movimento, em desenvolvimento, e é a primeira e última coisa que fazemos na vida. O movimento da respiração é fluido, seja ela voluntária ou não. E Artaud, referência nas pesquisas da companhia, corrobora. O conhecimento da respiração ilumina a cor da alma. Com maior razão, pode provocar a alma, facilitar o seu desenvolvimento. Pensar no aterramento, ou em um corpo aterrado, é pensar em um corpo conectado consigo, com o outro e com o espaço. Um corpo presente no aqui, agora, jogando com todas as frequências e vibrações emanadas de tudo que é vivo e canalizando toda essa energia em seu corpo, sincronizando-o com a cena e com a materialidade do momento efêmero presente que está sendo compartilhado em convívio. O aterramento propõe conexão. E a eletricidade, como um valor mais poético, é a força motriz de nossa vontade, de nosso tesão em criar espaço-tempos extra-cotidianos, o tesão em produzir poieses. Vamos imaginar que nossas veias e artérias são fios condutores elétricos, que nossa energia vital é uma energia de raio. Aquela vinda de Zeus quando copulou com Semele e a fulminou com sua forma de Deus, com sua forma de raio. Uma energia tão viva que pode até matar. Um agitamento intenso e quente de moléculas do corpo e do espaço. Os atores puxam suas eletricidades de centros vitais de energia, como o Hara do Teatro No, que é semelhante ao segundo chakra, o sexual, de onde reside uma energia intensa e fértil, que vem de uma região corporal de aproximadamente 5 dedos abaixo do umbigo. Puxam a energia desse ponto e a emanam por todo o corpo. Por fim, a afetividade, a base de conexão consigo próprio e com o outro no trabalho. É o fator que nos faz partilhar do convívio. É o que estabelece entre os viventes do trabalho o respeito e a construção. Conexão. Artaud diz que a memória racional do ator é durável e que este pensa com o coração. Os músculos do corpo possuem afeto. E esse afeto tem uma correspondência em cada parte do nosso corpo. Assim, subjetivamente perguntamos: de que músculo ou de qual órgão você emana os seus sentimentos e afetos? Voltando um pouco para a poiesis, ela é a responsável pela construção, pela produção de sentido. Sua função primária não é a de comunicação, mas sim de instauração ontológica, fazer um acontecimento e um objeto existirem no mundo. Ela produz um mundo paralelo ao dito real, e isso se dá ao fato dela ter um caráter espaço-temporal extra-cotidiano que possui natureza efêmera, pois se manifesta no corpo de modo finito. Sendo muitas vezes imprevisível, impredizível e incapturável. A poiesis produz sentido a partir da ação corporal contemplada e cocriada pelo espectador. Ela se manifesta no corpo do ator. Se manifesta no corpo? Para assimilar o manifesto à poiesis e ao corpo, podemos pensar que o corpo é um canal, um instrumento. Tá. Agora, como que a poiesis se manifesta de dentro para fora do corpo? O corpo produz poiesis a partir da geração,
construção e materialização de imagens, símbolos e signos presentes no consciente individual e no inconsciente coletivo. Falemos então da primeira fonte dos símbolos e imagens, o inconsciente coletivo. Que nada mais é, aproximando-se de alguns conceitos de Jung, do que a camada mais profunda da psique, o reino dos arquétipos. Acervo imaginário guardado desde o início dos tempos, desde o cérebro arcaico de nossa espécie humana. O inconsciente é feito de imagens que constroem histórias, assumindo que todas as narrativas nascem nos campos simbólicos do inconsciente coletivo. E essas narrativas se materializam no acontecimento teatral de forma efêmera, graças à poiesis gerada e produzida no presente do presente. Só podemos trabalhar com o inconsciente coletivo como gerador de poieses se o acessarmos através das imagens, figuras e dos símbolos. Pensar o símbolo e o manifesto envolve a dimensão do sagrado. O símbolo, para Artaud, opera como hieróglifos, evocando ao espírito imagens recheadas de poesia. A dimensão do sagrado se refere a um mundo sutil e invisível, que por meio do acontecimento teatral pode se tornar visível e tátil. Mircea Eliade, em seu livro O Sagrado e o Profano, inicia uma reflexão que pode ser um bom ponto de partida para pensarmos esse sagrado. Para ele, tudo que está manifestado existe e tudo que não existe. Nesse sentido, vale pensarmos sobre o dualismo do caos e do cosmos. O cosmos nasce do caos. Ele diz respeito ao mundo que conhecemos. Assim, o cosmos é uma realidade manifestada a partir da organização do caos, do desconhecido. Essa relação caos-cosmos pode ser pensada também na relação entre inconsciente e consciente. O consciente trazendo para si informações, imagens, figuras, símbolos e sabedorias a partir da operação e organização dos mares do inconsciente. O cosmos é, para Mircea, o nosso mundo, enquanto o caos seria o território estrangeiro. Qualquer coisa que ameaçar destruir o cosmos pode ser considerado caos. Logo, o mundo é um universo no interior do qual o sagrado já se manifestou. O cosmos nasce do caos. Nesse fenômeno, manifesta-se o sagrado, ou seja, o manifesto possui sua dimensão sagrada ligada ao ato do nascimento, da criação. Nascimento é assumir uma forma, quer se trate de um ser humano, de uma frase, palavra ou gesto. Entre o que não está manifestado e o já manifesto, existe um turbilhão de energias informes e, em certos momentos, há uma espécie de explosão. Esta forma denomina-se de encarnação. Todos têm os seus ciclos e o mesmo ocorre com as ideias ou com as memórias. A manifestação pode ser vista sobre dois aspectos. O primeiro é um conjunto de pessoas que se reúnem e se manifestam expressiva e politicamente. O segundo, ligado à ideia de materialização, quando algo se manifesta, se materializa. E no caso do acontecimento teatral, se materializa em carne, corpo de ator. Em cena, o ator não deve apenas expor ou mostrar os conteúdos subjetivos e objetivos, mas sim encarná-los, em carne, em corpo. Na Santa Cia, pensamos as figuras, personagens, personas ou até mesmo os arquétipos como energias que devem ser postos em carne através de um processo que envolva tanto texto quanto a criação de imagens e performatividades que venham de um inconsciente coletivo através da consciência deste coletivo. O acontecimento teatral nasce e morre toda vez que acontece. E nenhum nascimento é igual ao outro. Mesmo assim, todo nascimento possui a possibilidade de realizar em sua efêmera existência operações xamânicas de cura, através de procedimentos que envolvem a vida
e a morte. Um dramaturgo, quando escreve um texto, é como se fizesse uma liturgia do in memoriam. Todos os personagens que estão no papel estão mortos, ou limitados à letra preta no papel branco. É nos ensaios onde o ator investigará o que deve criar para encarnar no acontecimento. A cada ensaio, o ator treina com técnica e criatividade o canal que deve ser utilizado para que, na hora do acontecimento, seu estado de consciência esteja fluido no presente do presente e seu corpo posto em situação. Quando trabalhamos na chave da encarnação, estamos indo na contramão das chaves da interpretação e da representação. A escritora Susan Sontag enfatiza como o projeto da interpretação está ligado diretamente à ideia de imitação. Pela chave da imitação, Susan pensa a interpretação como algo que tem por pretensiosa função a tradução do mundo. Já a ideia de representação instaura caminhos de pensamento que podem ser lidos como se no teatro algo pré-existente fosse representado mais de uma vez da mesma forma. A representação envolve a reapresentação, impedindo que o acontecimento aconteça de forma autônoma e encarnada, vivida pelo ator. Pior que imitar um personagem ou uma forma a fim de exprimir um conteúdo é querer repetir isso diversas vezes de modo cristalizado e congelado, enfraquecendo brutalmente as possibilidades de convívio que o teatro por excelência traz inerente em sua existência. Não nos preocupemos nem em interpretar, nem em representar. Foquemos na encarnação. Em dar vida a uma energia que está na criação da personagem dramatúrgica e nas forças criativas do inconsciente coletivo. É através da encarnação que é o manifesto de uma energia para o ator operar e atualizar os símbolos. Tá, mas e o rito? O rito dos mistérios eleusis é muitas vezes ligado à origem do teatro. Um ritual consagrado para Deméter, deusa da fecundidade, com a presença de Dionísios, Perséfone e um coro que realizava um cortejo, caminhando, cantando e se embriagando, como no coro das bacantes dionisíacas. Dionísio, deus do teatro, e as bacantes, sacerdotisas do deus que, em seus ritos, iniciam o cortejo junto com Pan. Nos Eleusis era compartilhado um sacramento, uma bebida lisérgica, o Kykeon. E no rito de Dionísios, o vinho sacramental dionisíaco era também lisérgico. O transe, o rito, o teatro. O teatro, na Grécia Antiga, era sempre precedido por esse cortejo dionisíaco que vinha da cidade e terminava no espaço sagrado de Dionísio. O clímax da procissão é a entrada do carro naval, que lembra um carro da escola de samba ou bloco de carnaval. Peter Brook, diretor de teatro, diz que é na esfera do sagrado que o invisível se torna visível. A partir da junção dessas duas esferas, o invisível pode se manifestar de tal forma que escancara a maneira como o sagrado está ligado à poética do aqui, agora. O problema é que o invisível não precisa se tornar visível. Embora não tenha que se manifestar, o invisível pode se manifestar em qualquer lugar, a qualquer tempo, ou por meio de qualquer um, desde que as condições sejam propícias. Só a consciência do presente pode nos ajudar. Se o momento presente for acolhido de modo particularmente intenso e se as condições forem favoráveis para o nascimento, a fugídia centelha da vida pode despontar no som certo, no gesto certo, no olhar e nas relações certas. Assim, em mil formas totalmente inesperadas, o invisível pode aparecer. Quando o teatro retorna e se soma ao ritual, resulta em uma prática de cura, que abole a cisão entre corpo e alma e conecta o vivente consigo mesmo. O rito é a realização de um mito.
E nessa realização é onde os símbolos se manifestam e são atualizados. O rito, se não tiver seu mito, esvazia-se de sentido. E no contrário, o mito sem rito é apenas uma ficção ou fábula. O mito conta uma história sagrada, e isso se equivale a revelar um mistério. Ele presentifica verdades sagradas, fundamentadas nos mistérios das origens das coisas. Revelar um mito primordial através de um grande ritual pede para que todos não somente observem, mas participem ativamente da revelação. Assim é o teatro, quando contamos as histórias e pedimos não apenas para o público escutar, mas também experienciar, co-criar. Mircea ainda diz que o tempo sagrado se aproxima muito do tempo festivo, pois o sagrado é atualizado nas festas, onde os participantes em convívio comungam de um acontecimento mítico. Em festas periódicas se reencontra o tempo sagrado. Os símbolos e as imagens que compõem um mito são revisitados e têm a oportunidade de se manifestarem, podendo inclusive adquirir novos valores. Na festa se reencontra plenamente a dimensão sagrada da vida. Se experimenta a santidade da existência humana como criação divina. Em se tratando de rito além do teatro sagrado, é necessário falarmos também do teatro alquímico. Teatro e alquimia possuem a mesma identidade de essência. O teatro é feito a partir do trabalho humano e, sendo assim, depende, antes de mais nada, da existência do ser humano. A alquimia é um sistema de conhecimento baseado em imagens e sua função é a mistura de materiais para transformar algo em ouro. Sua finalidade é a transmutação, o aperfeiçoamento, a transformação da matéria. Se teatro e alquimia estão ligados, isso se deve ao fato de que no teatro, a matéria viva e sagrada a ser aperfeiçoada e transmutada é o ser humano, onde a maior alquimia seria a transmutação coletiva, possível somente através do acontecimento teatral. Se o teatro cumpre a função ideal da arte de promover a evolução do espírito humano, do operário da cena ao público, não é como qualquer arte, mas como a única cuja materialidade só existe no contato humano direto e presencial. A alquimia é a grande arte da transmutação. No teatro, transforma-se texto em cena e cena em acontecimento. É a operação alquímica de trazer algo do abstrato para o concreto. O ator, como alquimista, deve fazer suas transmutações lidando com energias e forças criativas que movem a realidade. A alquimia é um campo de conhecimento essencialmente hermético. A alquimia entre ator e personagem só pode ser realizada através dos ensaios, onde o ator investigará os melhores caminhos e canais para a encarnação da personagem. Ela encarnada ganha ânima através do corpo do ator. Essa ânima é resultado da alquimia do trabalho do ator. Ela sintoniza as vibrações do ator e do personagem. E quando o ator e o personagem conseguem vibrar juntos, é possível que o ator, em estado de consciência fluida do presente, possa expandir a frequência para o público. E a qualidade da frequência emanada pelo ator diz respeito ao imediatismo da resposta do público. Na esfera do teatro sagrado, dentro do trabalho da Santa Cia, praticamos o xamanismo cênico, onde através do teatro realizamos práticas de cura em operações que envolvem a vida e a morte, pois tudo é fluido, nasce e morre, floresce e desfloresce, inclusive o acontecimento teatral. Na esfera do rito manifesto, o ator, atuador, é xamã e alquimista,
ativamente atuante, curando e transformando a cidade e as relações humanas através do acontecimento teatral. Antropofagia e magia. Não podemos não mencionar as contribuições recentes que tivemos e que nos fizeram avançar na pesquisa, desta vez em direção ao bárbaro tecnizado. Sim, 2020 encerrou uma década de maneira bem intensa, que obrigou a todos nós do teatro a entrarmos na era de Aquários do século XXI. Tivemos de devorar os meios da tecnologia e entender como isso se soma. E justamente aí estava nossa brecha para o bárbaro tecnizado. Na verdade, nós aqui da Santa recebemos um bárbaro tecnizado para nos dar de comer, o Fredinho, que já esteve conosco em alguns episódios da primeira temporada do Bendita, hein? Você que já ouviu sabe do que a gente está falando. Você que não ouviu, a gente tá de olho, hein? Fred Allen, bicho do teatro, antropófago e dionisíaco, dirige e atua no grupo Nietzsche. Núcleo Independente Tecnorrupestre. Núcleo de Investigação Teatral. Ele nos apresentou alguns modos possíveis de usarmos a tecnologia em nossas produções através da crítica genética e das produções transmídias. Resumidamente, a crítica genética observa e documenta os rastros de criação de uma obra de arte, normalmente analisando após as obras de arte o percurso que o artista fez. Quem traz essa pesquisa para o Brasil é Cecília Salles, crítica genética que realiza seu trabalho em cima da literatura e das artes plásticas. Quando o Fredinho é provocado a pensar a crítica genética no teatro, ele percebe que o crítico genético teatral é alguém que deve estar dentro do processo. E como documentar os rastros de algo que acontece e morre todo dia? Justamente por dentro do processo. Alguém que está dentro e documenta por vídeos, fotos, gravações, documentos e demais formas as alegrias, os bodes, as escolhas que um grupo teatral realiza em sua montagem. Esses documentos, dependendo da forma de como são gerados, produzem outros materiais para o processo. Vídeos, músicas, partituras, cadernos de atuação, áudios, poesias, desenhos e muito mais. E tudo isso merece ser compartilhado. Hashtag compartilhe teatro. E ó, nós temos teatro, teatro pra dar e comer. Teatro é banana, acende uma chama, desejo merda pra você. O transmídia é possivelmente um novo modo de trabalhar, de conduzir o público. Ele possibilita que uma mesma pessoa que assistiu a uma peça de teatro navegue pela mesma peça por diferentes lugares de diferentes formas. O que possibilita sempre devorar mais. A presença do Fred nos organizou mais o pensamento. Mas desde antes já estávamos no fluxo do transmídia e do bárbaro tecnizado, incorporando as projeções em cena e iniciando nossa pesquisa com o podcast. Novas formas de fazer. O que fazemos? Como fazemos? A peça é uma coisa, o podcast é outra, o vídeo é outra, a música é outra. E tudo isso costurado, antropofagiado, junto e ao mesmo tempo separado. Com potência individual e coletiva. Nossa visão do mundo é a antropofagia. E o nosso fazer se dá em rito manifesto. Em teatro. Em ritual. Em festa. Em manifesta ação. E agora, com tecnologia. A descoberta do rito manifesto como trabalho da companhia se dá principalmente na produção de Cora Primavera em 2018. Mas também é importante lembrarmos que antes de Cora, a companhia realizou o seu primeiro experimento antropófago, o ovo de Cora, Antropofreia. Foi em Antropofreia em 2016 que devoramos não só a antropofagia, mas também a linguagem de uma referência importante, a tragicomédia orgia do Teatro Oficina. Enquanto montávamos Antropofreia, o Oficina montava a versão de 2016 de As Bacantes,
E sem termos pessoas em comum nos dois trabalhos, percebemos como conversávamos em nossos fazeres e até mesmo nas nossas narrativas. É claro, e ainda bem que é perceptível, pois seguimos a mesma estrada desbravada por Oswald, Tarsila, Mário, Raul Bop, Hélio Oiticica, Lígia Clark, Glauber Rocha, Zé Celso e Teatro Oficina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Rita Lee, Arnaldo Batista, Ednardo, Ney Mato Grosso, Erasmo Carlos, Belchior, MC Tá, Baiana Cista, Abacaxepa, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, Luísa Lian, Russo Passapusso, Jussara Marçal, Metá Metá, Cecília Salles, Companhia do Tijolo, Jorge Dubate, Eleonora, Brisa Flow, Kunumi MC, Catu Mirim, Caê Guajajara, Edivan Fumiô, Fred Ala, entre tantas outras. E que devoremos cada vez mais para termos a força daqueles que abriram caminho para nós no passado, para que possamos ter a chance de sermos a vanguarda de um outro futuro. Este foi o episódio 4 da minissérie Antropofagia em Pesquisa, com as vozes de Malaika Cipriano e Demétrio Abraão. A direção de radiofusão é de Pedro Coentro. A direção artística é de Rafael Abraão. O roteiro é de Demétrio Abraão, Rafael Abraão e Pedro Coentro. A preparação vocal é de Luísa Abe. A direção musical da trilha sonora é de Juliana Gotts Ifraim. A composição e produção da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli. A arte e a animação é feita por Matheus Teixeira. O técnico de streaming é o Rafael Abraão. A edição é de Pedro Coentro e Bernardo Matos. A mix e a master é feita por Pedro Coentro e Álvaro Cotarelli. A produção é de Stephanie Glória. A assistente de produção é a Fábia Fusco Pérez. Muito obrigado, meus queridos ouvintes, por terem escutado a minissérie Antropofagia em Pesquisa. Compartilhe com seus amigos e com seus amados. E fique sabendo que todos os artistas aqui citados podem ser encontrados nas plataformas de streaming: Spotify, Deezer, iTunes e YouTube. Se você quiser saber mais sobre o conteúdo que usamos para escrever essa série, acesse o link que está aqui embaixo na descrição deste episódio. Ele vai te redirecionar lá para o nosso site, onde está toda a bibliografia. Mais uma vez, muito obrigado e Evoe!